Comentário sobre o capítulo 64 de Isaías. Não há interrupção entre os capítulos 63 e 64. Continuamos estudando as estrofes do poema iniciado em Isaías 63:7. Saindo de profundis do lamento, esta oração irrompe em sua petição mais apaixonada e anelante. A natureza remota de Deus, sua aparente indiferença e seu silêncio devem terminar. O profeta orou com um intenso apelo, desejando que uma teofania maior ainda do que aquela que houve no Sinai, Êxodo 19, ou nas águas de Megido, Juízes 5. Ele implorou a Deus que ele não somente olhasse do céu e visse, Isaías 63:15, mas também rasgasse os céus adamantinos e se revelasse ao seu povo, a fim de que os adversários dos judeus soubessem que somente Ele é Deus, que opera grandes e terríveis maravilhas, responde ativamente àqueles que esperam por Ele e vem ao encontro dos que se arrependem e se lembram dos seus caminhos. Observe, o leitor, a ênfase teofânica que permeia a tríplice frase, a tua presença, versículo 1, 2 e 3. O duplo descesses, versículo 1 e versículo 3, e o duplo ao ato de tremer. Elemento característicos das teofanias clássicas, mediante o qual os poderosos baluartes do mundo, os montes, são abalados e ameaçados. Quinta estrofe. Oração por uma teofania universal. Ó, se fendesse os céus e descesses, busca pela presença do Senhor. O profeta tenta agora anular o espírito da estrofe pessimista que ele acabara de escrever. Para tanto, precisa de nova manifestação da presença de Deus. A oração era que Yahvé se revelasse como fizera nos tempos antigos. Êxodo 19, 16 a 18, Juízes 5, Abacuque 3, 3 a 15. Israel achava-se impotente quando se tratava de aproximar-se de Deus, mas Deus não conhecia limites e podia aproximar-se dos israelitas, salvando assim o dia e repetindo a história antiga. Este primeiro versículo, naturalmente, é uma alusão à história da doação da lei, uma das ocasiões em que o ser divino desceu até os homens e realizou um serviço notável. Este é um apelo para uma aparição dramática, conforme se vê em Juízes 5:5. Tal teofania que abalou montanhas e fez a água ferver, deixaria confusos os inimigos de Israel. Eles anelavam pela repetição das maravilhas do Êxodo. Versículo 2. Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas. O fogo enviado do céu incendeia os campos e faz ferver as lagoas. E isso, sem dúvida, chamaria a atenção dos povos pagãos que perseguiam Israel, especialmente os babilônios, que os mantinham cativos. O nome de Yahvé haveria de recuperar a antiga fama. O fogo é símbolo característico, ou mesmo realidade, das manifestações teofânicas. Quase sempre tem um sentido simbólico de julgamento. Hebreus 12, 29. E o profeta olhava para benefícios em favor de Israel, através da presença do Senhor e do juízo que ele
efetuaria contra os perseguidores de Israel. A forma plural, nações, aqui usada, levou alguns intérpretes a pensar que está em foco a derrota dos inimigos de Israel antes da inauguração da época áurea. Versículo 3. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos. A alusão aqui é a adoção da lei no Sinai, Deuteronômios 10, 21, 2 Samuel 7, 13, Salmos 106, 22. Os acontecimentos do Sinai tomaram Israel de surpresa, primeiramente devido ao próprio acontecimento, depois pela maneira notável como tudo sucedeu. Então, por causa do sentido a longo prazo do acontecido, e finalmente, por sua avassaladora importância para Israel como nação, isso pavimentou o caminho para o pacto mosaico. Ali havia poder e significado que o profeta queria ver repetido em seus próprios dias. Versículo 4. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvido se percebeu. Esse versículo generaliza o anterior. A obra no Sinai foi grande e visivelmente chocante, mas deve ter havido muitas outras obras semelhantes. Ninguém jamais tinha visto os deuses pagãos fazer os tipos de maravilhas sobre as quais se lê na história de Israel. Há certa singularidade inerente nesses relatos, mas não foi por essa razão que o profeta pensava que eles não poderiam repetir-se. Os ouvidos humanos, ao menos teoricamente, poderiam ouvir novamente as histórias. Os olhos humanos, teoricamente, poderiam ver essas coisas novamente. Paulo citou esse versículo em 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para encorajar os crentes e pensar sobre o potencial espiritual. Os que esperam em Deus podem aguardar grandes coisas, ainda que não tão dramáticas como aquelas sobre as quais lemos nas Escrituras. As palavras que nele esperam significam que nele confiam, que dele dependem, aguardando grandes coisas mediante o poder de Deus. Tu ajudas as pessoas que em ti confiam. Nova versão internacional. Versículo 5. Sais ao encontro daqueles que com alegria pratica a justiça. E Yahvé vem correndo ao encontro do homem bem-intencionado, que se alegra no que é direito e cuja vida está edificada sobre princípios espirituais continuamente aplicados na prática. Esse é o homem que espera no Senhor. Ele se lembra do Senhor e dos seus caminhos em todos os seus atos e tenta imitá-lo. Esta é a pauta. Está em pauta o homem dotado de fé de todo o coração. Ver as notas em Provérbios 4, 23. Yahvé vem ao encontro desse homem para mostrar-lhe favor. Há um encontro do ser divino com o melhor do que os homens podem ser. O resultado só poderia ser bom. Sexta estrofe, uma confissão de culpa. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Depois de sua fervorosa esperança pela presença e pelo favor divino, a atitude do profeta Isaías voltou-se ao que era desanimador.
ele se voltou para a penitência e a confissão dos pecados e esperou que Israel fizesse o mesmo, a fim de que o favor divino, pelo momento presente de aflição, pudesse ser obtido. A ira de Yahvé estava por trás das tristes condições da nação de Israel. Eles não eram cativos dos babilônios em troca de nada. O pecado tinha se endurecido sob forma de apostasia. O pecado os controlava fazia agora muito tempo. Poderia haver alguma salvação no meio daquilo? Poderia haver algum livramento para um pobre remanescente, pisado aos pés pelos babilônios? Versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. O profeta, falando em favor de seu povo, confessou os pecados e impotência espiritual deles. Este versículo é um dos mais conhecidos de Isaías, largamente citado para mostrar que até a justiça do pecador é apenas uma forma de pecado aos olhos do Deus Santo. Os feitos retos de um homem, por estarem maculados pelo pecado, com erros de motivação e inadequação de propósito, são como trapo de imundície. Este versículo tem sido corretamente usado para falar da iniquidade do pecado e do caráter geralmente poluído do homem não regenerado. Ilustrações. Os homens são imundos aos olhos de Deus, tal e qual um daqueles animais imundos que a lei proibia que fosse tocado ou usado como artigo de alimentação. Ver o dicionário, artigo chamado limpo e imundo, quanto a abundantes detalhes. O homem, na presença de Deus, é como um porco notoriamente imundo. Ageu 2, 13 a 14, nos diz isso. Todos os homens são imundos por causa de sua própria natureza e por causa das coisas que tocam. De fato, os homens são modelos de imundície. Os homens são modelos de imundícia. Julgamos de acordo com os padrões divinos e não com os padrões humanos. Se julgarmos de acordo com os padrões divinos e não com os padrões humanos, todos os homens são leprosos espiritualmente. Levítico 3, 45. Então, até mesmo a retidão de um homem e seus feitos bons são corruptos como os panos cheios de sangue menstrual de uma mulher, que era uma das coisas imundas, de acordo com a lei cerimonial dos israelitas. Levítico 15, 19 a 24. A maioria das traduções e dos comentadores evita a tradução literal aqui, ou por motivos pudicos, ou por temor de ofender as pessoas. Ezequiel 36, 17, um paralelo direto a esta parte do versículo, e onde há um gráfico. Em Ezequiel 36, 17, um menor número de traduções e intérpretes recorre a eufemismo. Por causa de suas iniquidades, os homens são levados a murchar como uma folha, isto é, morrem. O pecado arrebata primeiramente a vitalidade espiritual de um homem, e então sua vida espiritual, bem como sua vida física. O pecado é um assassino. A folha murcha, mais tarde transformada em poeira, é varrida embora pelo vento, isto é, transmuta-se em nada.
Talvez a figura pretendida seja que as folhas de outono caem das árvores por causa do frio do inverno que as mata. Em seguida, os ventos do outono e do inverno sopram e as levam embora. Essa parte do versículo serve de excelente ilustração dos cativos levados à Babilônia. Os ventos adversos da Babilônia os tangeram para a terra nativa. Os ventos adversos da Babilônia os tangeram para a terra, os tangeram da terra nativa. Os que nunca viveram em países frios não podem compreender a metáfora das folhas de outono. Excetuando uma espécie de vegetais perenemente verdes, as folhas das árvores começam a morrer e cair. Elas não podem resistir ao frio. Quando a neve começa a cair, as árvores já estão essencialmente desprovidas de folhas e parecem mortas. No entanto, nos galhos aparentemente mortos e no tronco das árvores continua a palpitar a vida, preparada para explodir novamente. Mas as folhas estão mortas e são tangidas pelo vento. Quando chega a primavera, folhas novas aparecem nas plantas e nas árvores, e as flores começam a abrir-se de novo. É o milagre da primavera. É o milagre de uma nova vida. A palavra inglesa para outono, fall, queda, deriva-se dessa perda anual das folhas por parte das árvores. Versículo 7. Já ninguém há que invoque o meu nome. Além de mergulhados no pecado, o povo de Israel havia caído em total apatia espiritual, ou pior, em total rebelião espiritual. Nenhum israelita invocava Yahvé. Ninguém sentia compulsão interior para promover seu culto, ou mesmo para orar. O nome de Deus tinha caído em completa negligência, mas podemos estar certos de que outros nomes estavam sendo adorados e invocados. Yahvé ocultou deles o seu rosto, e Isaías lançou a culpa disso sobre a indiferença do povo de Israel. Contudo, compete-nos compreender, por meio deste versículo, que foram eles que levaram Yahvé a abandoná-los. Como castigo, foram entregues ao cativeiro babilônico. Como castigo, foram entregues ao cativeiro babilônico. Em todo o Antigo Testamento, não há outro discernimento mais profundo acerca do pecado. O poeta viu o seu povo conquistado, não pelos babilônios ou por outros inimigos, mas por sua própria iniquidade. Esta oração, que pede outro êxodo, é primeiramente uma petição para que Deus os livrasse deles mesmos. O poeta viu seu povo conquistado, não pelos babilônios ou por outros inimigos, mas por suas próprias iniquidades. Eu sou o meu próprio principal traidor. Meu amigo mais afagado é meu mortal inimigo. Cristina Rossetti. Eu sou meu próprio principal traidor. Meu amigo mais afagado é meu mortal inimigo. Sétima estrofe. Súplica final. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. O profeta continua seu apego para que Yahvé ajudasse seu povo, que tinha caído sob severa condenação por causa do pecado. Ele fez o apelo final, relembrando que Yahvé tinha uma relação de pai com eles. Eles eram seus filhos
desesperados na Babilônia, sofrendo um inimaginável tratamento da parte dos pagãos. 3 apelos. Primeiro, o Deus eterno era o Pai de Israel. Ver os verbetes chamados paternidade de Deus. Este é um dos nossos mais elevados conceitos espirituais que o Novo Testamento eleva ainda mais, até contemplar finalmente a real participação dos filhos na natureza do Pai, o mais exaltado conceito da salvação. 2 Pedro 1,4. Os exilados, em sua miséria na Babilônia, não pareciam ser um povo especial, mas o profeta insistiu na natureza ímpar deles como filhos. Os exilados, em sua miséria na Babilônia, não parecia ser um povo especial, mas o profeta insistiu na natureza ímpar deles como filhos. 2. Segundo apelo. Israel era o barro especial que a mão divina estava moldando para tornar-se um vaso especial, mas parecia que o Senhor havia rejeitado o vaso por causa de suas falhas. E o profeta Isaías convidou o oleiro a terminar o trabalho que tinha planejado, não permitindo que o seu esforço passado se reduzisse a nada. Não permitindo que o seu esforço passado se reduzisse a nada. Quanto ao simbolismo do barro, Isaías 45:9, Jó 10:9, Jeremias 18:4, Romanos 9:19. O terceiro apelo. A terceira linha poderia ser uma adição à segunda, continuando o simbolismo do barro oleiro, ou, mais provavelmente ainda, contendo um terceiro simbolismo, o do Criador ser criado. O do Criador ser criado. A criação foi uma grande realização e requereu muito poder. Israel recebeu uma posição distinta diante de Yahvé como filho, mas também compartilha o relacionamento comum com ele, como ser criado. Admite-se que as criaturas são entidades muito inferiores quando comparadas ao Criador, mas nelas mesmas são seres exaltados, mas elas mesmas são seres exaltados, um pouco inferiores que os anjos. Salmo 8:5. Versículo 9. Não te enfureças tanto, ó Senhor. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres de nossa iniquidade. Seguindo 3 argumentos convincentes, lançados a Yahvé para que abrandasse a punição contra o pecado, Isaías simplesmente fez um apelo geral e incluiu, uma vez mais, a ideia que Israel é o povo de Deus. O argumento do filho. Primeiro ponto do versículo 8. Quanto à ideia de Deus não se lembrar da sua culpa passada de Israel. Quanto à ideia de Deus não se lembrar da culpa passada de Israel. Salmo 79:8. Deus se lembra e age em consonância com essa lembrança, mas finalmente chega o tempo em que a mente divina pode esquecer-se a fim de exercer misericórdia em vez de ira. Quanto a Israel como povo distinto de Deus, ver Isaías 63:8, Deuteronômios 4:4-8, foi feita uma distinção, a de possuir e obedecer à lei, pelo que ficou pressuposto que a ira seria esquecida, tendo de haver renovação da correta relação entre Israel e a lei mosaica. Versículo 10. As tuas santas cidades
tornaram-se em deserto, Sião em ermo. Isaías 63, 18. Confira Isaías 63, 18, cujas notas expositivas também se aplicam aqui. Encontramos agora outra referência à história. Encontramos agora outra referência histórica às devastações causadas pelo ataque dos babilônios e pelo subsequente exílio dos poucos sobreviventes de Judá. Ver no dicionário sobre cativeiro babilônico quanto a detalhes. A maioria das cidades de Judá foi destruída e saqueada, e Jerusalém foi alvo especial de brutalidades. O templo foi destruído e a cidade foi assolada. A maioria dos habitantes foi executada e os poucos sobreviventes foram levados para a Babilônia. O termo santa aplica-se à terra prometida, às cidades de Judá e especialmente a Jerusalém, por ser essa a nação separada por Yahvé, para o culto à sua pessoa e para a sua manifestação. Tudo pertencia ao Deus Santo e tinha por intuito exprimir sua santidade. Esse é o único exemplo bíblico das palavras santas cidades, no plural, mas a Septuaginta e a Vulgata não puderam deixá-las como elas são, porém as usaram na forma singular. Versículo 11. O nosso templo, santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam. O templo merecia especial menção entre as coisas arruinadas. Era uma belíssima construção e tornou-se o melhor símbolo do culto a Yahvé na terra prometida. Era o antigo local de adoração e uma belíssima peça de arquitetura, mas os bárbaros babilônios não pouparam nem mesmo o templo. Ver no dicionário artigo chamado Templo de Salomão, quanto à descrições completas desse impressionante edifício. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Esta referência pode ser uma expressão nostálgica, que fala de todas as coisas e locais da cidade santa, que agora estavam em ruína. Ou então, a referência pode ser a itens preciosos do templo, como compartimentos, átrios e objetos sagrados, por cerca de 400 anos, considerados preciosíssimos aos olhos dos habitantes de Jerusalém, mas que as invasões bárbaras dos babilônios não tardaram em transformar em pó, sem nenhuma sensibilidade estética ou espiritual. Versículo 12. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Porventura Yahvé, vendo tudo quanto tinha acontecido à sua terra, ao seu povo e ao seu lugar de adoração, continuaria mostrando-se passivo e não destruiria os destruidores? E não restauraria a destruição provocada por eles? Este versículo nos remete ao apelo do profeta para que Deus entrasse em ação. Este versículo nos remete ao apelo do profeta para que Deus entrasse em ação. Permaneceria Yahvé passivo e indiferente? Ver Isaías 63:15. Por quanto tempo ainda perduraria o silêncio divino? Ver Isaías 62:1, 65:6, quanto ao silêncio divino que o profeta esperava em breve ser quebrado. Ver também Salmo 79:5, Salmo 85:5-7, onde encontramos algo similar.
O apelo final à compaixão paternal de Yahvé relembra-nos a cena em que José não podia refrear-se, Gênesis 45:1, e sua ternura natural se manifestou. Poderia o Deus de Israel olhar para a cena de desolação e não se comover à piedade e à ação? Elicote. Ver Isaías 42:14. As palavras deste versículo referem-se de especial significação histórica. Elas têm sido repetidas por muitas vezes nas sinagogas, evocando um apelo contínuo à intervenção divina em favor da triste sorte dos judeus. Essa é uma gravação para fins de estudo pessoal, leitura de comentário.